Quinta-feira, 14 de agosto de 2025. Bem-vindos à nossa edição. Hoje o foco é pesado. É uma situação que fontes diversas apontam como um extermínio sistemático de jornalistas lá em Gaza. Exato. E a questão aqui não é só o risco normal de uma guerra, né? É a possibilidade de ser algo deliberado, uma estratégia mesmo. Para silenciar, né? Para apagar a narrativa palestina. Tem uma frase que resume bem isso. Quando um jornalista morre, não é só uma pessoa que morre, é um pedaço da verdade que é enterrado junto. Forte isso. E em Gaza, parece que a verdade virou um alvo mesmo. Os números que chegam são chocantes. Superam muito outros conflitos. Vamos tentar entender melhor esses dados, os padrões por trás disso. Vamos sim. Olha, os dados que o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, o CPJ, traz são pelo menos 186 jornalistas mortos desde outubro de 2023. Isso o CPJ. E o governo palestino fala em mais, né? Acho que 238. É muita gente. Muita gente. Gaza se tornou, segundo relatos, o lugar mais letal do mundo para a imprensa. Assim, superando grandes guerras históricas somadas. É algo sem precedentes recentes. E uma escala dessas, né? Faz a gente pensar, vai além do acaso, do fogo cruzado, inevitável numa guerra. Parece indicar um padrão mesmo, uma intenção. Tem casos que chamam muita atenção, né? Como o da Al Jazeera. Foram 5 profissionais deles, incluindo Anas Al-Sharif, mortos num ataque aéreo perto do hospital Al-Shifa. E o detalhe crucial, né? A tenda onde eles estavam estava identificada, visivelmente marcada com imprensa. Exato. Israel confirmou o ataque, mas alegou que o Al-Sharif, teria filiação com o Hamas. Só que, segundo as fontes, prova mesmo, nada. Nenhuma prova concreta, né? E aí organizações como Repórteres Sem Fronteiras, a Federação Internacional de Jornalistas, a própria ONU, classificaram isso como difamação e pediram investigação independente. Que até agora, pelo que consta, não aconteceu de forma efetiva. Pois é. E não é um caso isolado, né? O que os relatos descrevem é um padrão bem claro. Jornalistas mortos em casa, com a família. Em deslocamento. Isso, ou mesmo depois de já estarem feridos. E muitos mesmo, usando colete, capacete, tudo marcado com press, bem visível. O próprio Anas Al-Sharif, que a gente mencionou, deixou uma carta, né? Quase uma premonição, falando do risco, mas reafirmando o compromisso dele com a verdade, sabe? Denunciando já essa tentativa de silenciar. É de arrepiar. E além dos ataques, as condições de trabalho. Nem fala. Desumanas. Tem relato de jornalista passando fome, sem água, sem o básico para se proteger. É um cenário de desespero total. Tanto que mais de 50 veículos pediram evacuação dos seus correspondentes. A Al Jazeera até pediu proteção formal à ONU. E organizações como Human Rights Watch, Anistia Internacional continuam pressionando por investigação de crimes de guerra. Aí a pergunta é, como isso tudo se encaixa numa estratégia maior? Então, essa conexão é chave. Análises como a do professor Reginaldo Nasser, da PUC de São Paulo, sugerem que isso está ligado a uma lógica militar mais ampla por parte de Israel. Que lógica seria essa? A de considerar uma parte grande da população de Gaza como potenciais combatentes, e essa visão justificaria ataques que atingem civis, infraestrutura civil. Ignorando aquele princípio básico do direito internacional humanitário, né? O da distinção entre combatente e civil. Exatamente. Esse princípio acaba sendo deixado de lado em muitas situações, segundo essas análises. Isso me lembra muito aquele conceito do Achille Mbembe, a necropolítica. O poder de decidir quem vive e quem morre. Criar zonas onde alguns corpos, como os dos jornalistas ali, se tornam meio que descartáveis, né? Em nome de uma suposta segurança. Perfeito. É exatamente isso. E veja como uma coisa liga na outra. Você mata o jornalista e depois tenta desacreditar ele. Fala que era militante, como fizeram com Al-Sharif, sem prova. É a violência física junto com a guerra de narrativa. Isso. Não é só eliminar a testemunha, é destruir a credibilidade da denúncia dela. Alguns chamam isso de genocídio mediatizado. Quer dizer, o massacre acontece ali, quase ao vivo. Mas a narrativa sobre ele é controlada, distorcida
apagada. Exato. E o paradoxo, né? Que o professor Nasser também aponta. Diferente de outros massacres na história que a gente só soube depois, está sendo exposto para o mundo todo, em tempo real. Muitas vezes pelos próprios jornalistas que estão lá. É verdade, uma visibilidade imensa. Mas essa visibilidade toda não parece estar freando a violência e as investigações independentes sobre essas mortes. Israel continua bloqueando, né? Apesar da pressão internacional. Continua. O acesso não é permitido. Então fica bem claro, olhando para as fontes, que muitos analistas veem o assassinato de jornalistas em Gaza não como acidente, mas como parte de um projeto maior mesmo, de controlar a história, silenciar a voz palestina. É um ataque direto à imprensa e ao direito de saber. Sem dúvida. E fica uma questão no ar, né, que essas leituras todas levantam para a gente pensar. Se algo tão grave pode ser transmitido quase ao vivo, ter tanta visibilidade, e mesmo assim a impunidade parece prevalecer, a responsabilização não chega, o que isso diz sobre os limites dessa própria visibilidade e sobre como anda a justiça internacional hoje? É uma reflexão pesada e necessária. Bom, vamos para um breve intervalo. Fique por aí. E estamos de volta e olha, nessa parte da nossa edição, a gente vai mergulhar num conceito que muitas fontes que nós olhamos apontam como, assim, fundamental para entender o conflito em Gaza. É a ideia de um genocídio mediatizado. A gente vai focar em como essa disputa pela narrativa é central, né? E como as redes sociais, de repente, viram um espaço de resistência. E como tudo isso se liga, segundo essas análises, a uma tentativa de apagar a história, de controlar a memória. É uma luta pelo direito de ter voz, de existir. Exatamente. E tem um dado que as fontes trazem que, nossa, contextualiza muito bem essa disputa. Desde outubro de 2023, fontes como o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, a Al Jazeera também, relatam mais de 180 jornalistas mortos por ataques israelenses. E o que várias organizações internacionais dizem é que isso talvez não seja só fatalidade de guerra, sabe? Mas uma possível ofensiva sistemática mesmo para calar as vozes. É um número que direciona muito o nosso olhar para essa questão da informação, né? Com certeza, é um número chocante. E esse termo genocídio mediatizado, que aparece em algumas análises, tenta capturar justamente essa tensão toda. Ele fala de um cenário onde, tipo, um massacre acontece ali, na frente das câmeras, quase ao vivo, só que a história que se conta sobre ele é disputada o tempo todo, é manipulada, às vezes até abafada por quem tem mais poder, né? Poder de fogo e poder de comunicação. Entendi. O interessante é ver como isso conversa com outros estudos, né? Sobre comunicação em conflito. Como que a gestão da imagem pública é crucial, porque ela pode influenciar a opinião mundial e até decisões políticas importantes. Faz todo sentido. E aí, dentro dessa lógica, o assassinato de jornalistas não é visto só como um efeito colateral triste da guerra, mas como parte de uma estratégia que alguns chamam de limpeza narrativa. Limpeza narrativa. Isso. As fontes que a gente viu mencionam também o conceito de necropolítica, que, explicando de um jeito simples, é sobre quem tem o poder de decidir quem vive e quem morre, né? E por quê? E a ideia é que isso se aplicaria aqui também à informação. Decidir quais histórias, quais narrativas sobrevivem. E para ilustrar a retórica que às vezes acompanha isso, algumas fontes citam declarações atribuídas, por exemplo, ao ministro da Defesa israelense, que teria chamado palestinos de animais humanos, ou de Netanyahu falando em terminar o trabalho. Essas falas são vistas por esses analistas como parte desse discurso maior. Nossa. E diante dessa pressão toda sobre a narrativa, desses riscos enormes, como é que as fontes descrevem a reação, a resistência nesse campo da informação? A gente vê muita menção à importância da imprensa independente, claro, dos jornalistas locais e o uso das redes sociais, né, como canais alternativos. Falam até de testemunhos deixados por comunicadores quase como mensagens finais, assim. Sim, isso é muito forte. Isso dá uma dimensão quase existencial para essa batalha pela informação, né? Exatamente.
As análises ligam diretamente essa briga pela narrativa ao direito fundamental de um povo de registrar a própria história, de existir como sujeito dessa história. A luta física ali nos escombros acaba espelhando essa luta simbólica, né? Pela palavra, pela imagem, pela memória. É como se fosse uma batalha para validar a própria experiência, a própria dignidade. E é interessante que as fontes também notam a reação tardia, né? De alguns países europeus sobre reconhecer o Estado palestino. Questiona-se muito o timing disso, a efetividade desses gestos diplomáticos nesse cenário todo. Entendi. Então, pela perspectiva que esses materiais trazem, os jornalistas que continuam lá, reportando em condições extremas, eles são mais do que só registradores de fatos. Muito mais. São vistos como a própria encarnação de uma resistência contra esse apagamento. Uma forma de lutar para que as coisas não caiam no esquecimento ou não sejam contadas por uma única voz, né? Exato. E tem essa ideia forte que aparece em vários textos. Sem esses relatos, uma parte do futuro também morre junto. É pesado pensar nisso. Para a gente resumir o que essas fontes que analisamos argumentam, a alegação é que está acontecendo uma destruição enorme em Gaza, à vista de todo mundo, mas que ao mesmo tempo existe um esforço gigante para controlar a história sobre essa destruição, e que a morte de jornalistas seria uma peça central dessa estratégia. Daí o termo que esses analistas usam, genocídio com selo de silêncio. Exato. Um silêncio imposto. Se a documentação dos fatos, se ter várias vozes é importante para a gente entender eventos tão complexos, vale muito a pena olhar criticamente para as informações que chegam até nós. Espaços como este aqui buscam justamente apresentar essas diferentes perspectivas que a gente encontra nas fontes para tentar contribuir para uma visão mais completa, né? Com certeza, é fundamental. Os links para as fontes que serviram de base para esta edição e também o acesso a outros artigos relacionados estão todos na descrição, tá? Muito obrigada pela companhia. O Profcast vai ao ar de segunda a sábado, sempre buscando trazer informações importantes e a profundidade que os fatos merecem. Cuidem-se!